Graça e paz, mais uma vez com a Bíblia na mão para refletirmos um pouco a respeito da pessoa de Jesus Cristo e do nosso Pai que está no céu. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa porque eu acordei meio mal-humorada porque eu confesso que eu não sou muito fã de acordar cedo, assim, 5 horas da manhã, ainda mais porque eu tô um pouco gripada. E eu tava ali orando a Deus, conversando com Ele, e eu abri a palavra e a palavra que veio foi Isaías capítulo 29. E eu, na primeira leitura, assim, eu não entendi muito bem, né, o que Deus queria falar comigo, né? Assim, eu não tinha compreendido, né, o contexto do capítulo. E eu repeti a leitura algumas vezes, fui ponderando versículo a versículo. E assim, eu me senti assim muito feliz quando Deus falou comigo assim, e ele me tocou o coração, né, com essa palavra. Porque às vezes a gente precisa insistir na leitura, insistir, perseverar, buscar verdadeiramente, sem preguiça. E aí Deus fala conosco. E durante a leitura da palavra, eu percebi o quanto Deus ele gosta de se relacionar conosco. O quanto Deus, ele, ao mesmo tempo que ele se ira por causa do nosso pecado e ele se indigna com o nosso comportamento, com o nosso distanciamento, né, da pessoa dele, ao mesmo tempo ele sempre está criando uma estratégia para nos aproximar dele, para nos trazer de volta, para se reconciliar conosco. Deus, ele nos ama tanto que ele sempre cria um plano de reconciliação. E ele às vezes nos humilha ou nos conduz à humilhação só para se reconciliar conosco. E assim, eu fico maravilhado com esse Deus porque ele é tão santo, a ponto de nós não conseguirmos entender a santidade de Deus. E saber que Jesus se fez homem, né, para nos mostrar o quanto ele é parecido conosco. E o melhor, o quanto nós somos parecidos com ele. Porque Jesus, quando veio, obviamente que o capítulo 29 de Isaías não trata dessa questão, eu estou dizendo o que Deus colocou no meu coração durante o devocional, é que Jesus, quando ele veio, ele quis dizer exatamente isso: vocês são iguais a mim. A única diferença entre mim e vocês é o pecado. Porque eu estou sentindo tudo aquilo que vocês estão sentindo, eu estou experimentando tudo aquilo que vocês estão experimentando, e ainda vou levar sobre mim na cruz do Calvário o pecado de vocês, para que vocês possam ser justificados no dia do juízo, e para que nenhuma condenação venha sobre vocês. E eu acho isso muito lindo de Jesus, porque é como se ele viesse esfregar na nossa cara que é possível se parecer com ele, que é possível buscarmos a santidade nele, porque ele veio provar, né, por A mais B, que é possível nós termos o caráter de Cristo em nossos corações. E às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, com tanta bobeira, com tanta futilidade, querendo expulsar demônio e quebra cativeiro daqui, quebra algema dali. O diabo já está derrotado. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Esse trabalho nós não temos mais. Aliás, esse trabalho, essa incumbência nunca foi nossa. A promessa que Deus nos fez lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus fala da queda do homem, do pecado de Adão e Eva,
A única promessa efetiva que Deus nos fez é que Ele traria o Salvador, que Ele entregaria o Filho para morrer no nosso lugar. E Jesus fez isso. Ele veio para cumprir essa promessa. A primeira promessa. Essa foi a primeira promessa. A primeira promessa, como alguns dizem por aí, que foi feita para Abraão, quando Deus, chamou Abraão, ele fez promessa. Essa promessa de Abraão foi de aliança com Deus. A promessa do milagre, a promessa maior da parte de Deus foi Jesus. Deus nos promete, sim, um relacionamento de fidelidade, de intimidade, um relacionamento profundo, mas para isso nós temos que ler as Escrituras. E no capítulo 29 de Isaías, está claro que muitas pessoas estão cegas, muitas pessoas estão surdas, muitas pessoas estão no vazio, sonhando que comem, mas sentem fome, sonhando que bebem, mas sentem sede. Por quê? Porque não se alimenta do pão e da água que é Jesus. E querem ficar sendo norteados por doutrinas humanas, por meras tradições. E aí eles criam uma liturgia de início ao fim e tem que ser daquele jeito e acabou. E Jesus é um Deus dinâmico. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja em movimento, é uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Não é uma igreja formal, não é uma igreja tradicional, não é uma igreja pentecostal, não é uma igreja como as pessoas pensam. É uma unidade de pessoas unidas e reunidas num único propósito, que é adorar a Deus. E eu não sei qual que é a dificuldade que algumas pessoas encontram, inventam e passam, sabe? Criando métodos de religiosidade. Quando o nosso culto é somente adorar a Deus. É somente adorar a Deus. E eu acho interessante, assim, que quando alguém fala desse Jesus genuíno, as pessoas se assustam. Porque é tanta promoção pessoal em cima da pessoa de Jesus, que Jesus parece que virou o marqueteiro do momento. Virou merchandising. Então, assim, eu quero assim compartilhar com vocês assim, de todo o meu coração, com toda a alegria que possa haver dentro de mim hoje, nesse dia tão especial. Porque eu acordei viva, com um dia todinho pela frente, com infinitas possibilidades de fazer algo para glorificar o nome do meu Deus e de falar de Jesus para quem precisar. E que nós possamos meditar hoje no capítulo 29 do profeta Isaías, onde Deus nos ensina que nós não podemos nos limitar a ensinamentos humanos, porque é nele que nós devemos procurar. É nele que nós devemos nos apoiar. Jesus, ele quer relacionamento, e para ter esse relacionamento nós precisamos entender as Escrituras. Então, assim, Deus abençoe a todos nós nesse dia, e que nós possamos verdadeiramente buscar Jesus com toda a nossa verdade, porque não adianta falar Jesus vive, nosso Redentor vive, citar versículo bíblico, não adianta. Não adianta falar com a boca se no coração Jesus não habita. Então, assim, vamos meditar na palavra, vamos fazer o nosso devocional de hoje, baseado no que Deus apresenta no capítulo 29 do livro do profeta Isaías, que é o grande profeta messiânico, né, que anuncia a vinda do Messias, o Salvador, o nosso libertador. E que nós possamos verdadeiramente abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e estar com o nosso coração sensível para aquilo que Deus tem para nos dizer. Deus abençoe. Amém.